Sejam bem-vindos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Amados, é um privilégio e um prazer estar aqui para mais uma vez compartilhar um pouco da Palavra de Deus com os irmãos, mas é acima de tudo uma grande responsabilidade de ter que falar aquilo que a igreja precisa ouvir. A minha vontade é que Deus me desse a capacidade de falar aquilo que fosse agradável aos ouvidos dos irmãos. Seria bem mais fácil fazer isso. Eu quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Quero agradecer ao pastor Pedro pela leitura que fez no Evangelho de Mateus, mas eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos na carta aos Hebreus. A gente tem o hábito de dizer na carta de fulano, né? De Paulo, de Pedro, de João, de Judas, de Tiago. E quando a gente vai falar a carta de Hebreus, aos Hebreus também a tendência é fazer a mesma coisa. Mas como a carta aos Hebreus ela não tem uma autoria, pelo menos indicada, ou suposta, então a gente acaba não tendo como dizer. Capítulo 12, versículos de 1 a 3. Eu gostaria de pedir aos irmãos que acompanhassem a leitura silenciosamente. Diz assim a palavra: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Amados, nesta noite eu gostaria de falar sobre como a igreja poderá vencer o seu maior desafio. Nós sabemos bem que a igreja, desde que ela nasceu lá em Jerusalém, no primeiro século, ela sempre passou por dificuldades, ela sempre passou por problemas. Se analisássemos a história da igreja, poderíamos, como fachos de luz, observar os momentos em que a igreja esteve sob forte perseguição e com muitas dificuldades, enfrentando grandes desafios. O primeiro deles talvez tenha sido de onde ela não esperava, dos próprios judeus. Porque quando Jesus apareceu pregando o Evangelho, antecedido por João Batista, ele não foi aceito pelas autoridades judaicas principalmente, pelas autoridades religiosas. Ele até foi acolhido pelo povo parcialmente, mas influenciado pelas autoridades religiosas, ele não foi aceito. E os próprios judeus foram o primeiro problema grave com a igreja. Mas não ficou aí. Logo que essa perseguição cessa ou ameniza, entra o Império Romano, com a autoridade do Império Romano, que faz todo tipo de atrocidade com a igreja e ela enfrenta mais uma crise severa. Quando passa essa primeira fase, chegamos na Idade Média, com o Império Romano perdendo o seu poderio e a sua força, a igreja passa por um grave problema agora, por conta de uma falsa igreja que nasce e cresce paralela a ela. E o que é pior, essa igreja tem mais força do que a própria igreja verdadeira. Ela passa de novo por dificuldades. E essas dificuldades vão durar mais tempo. Elas vão chegar até a Reforma, no século XVI. Um período de quase 1000 anos a igreja sofre as perseguições, as dificuldades por conta de uma igreja falsa.
Quando ocorre a reforma, a expectativa é de que a igreja verdadeira ela vai ser vitoriosa finalmente, mas acontecem as divisões dentro dela. E ela novamente passa por dificuldades. E ela começa em alguns lugares a se fragmentar. E isso traz novas dificuldades para a igreja. Mas todos esses momentos que a igreja passou, em tese, ela estava imune a esses ataques. Ela sofria consequências, é evidente. Mas ela estava imune, por assim dizer. Era, mal comparando, como um navio em cruzeiro que enfrenta uma grande tempestade. Ele é sacudido de um lado para outro, mas se ele tiver condições, ele passa e chega ao porto seguro. A igreja fez isso. Mas agora, a partir do século XIX, começo do século XX, e mais fortemente a partir do final do século XX, a igreja passa a sofrer um outro tipo de ataque, ter um novo desafio, porque a igreja agora, ela não é somente assediada, mas ela adere àquilo que ela mesma combateu e combatia severamente durante séculos, agora ela adere. Isso traz algumas dificuldades terríveis para a igreja. A igreja se compromete severamente, eu diria, com materialismo. Ela se compromete severamente com aquilo que nós denominamos genericamente de mundanismo. Ela se compromete principalmente com as influências teológicas do liberalismo teológico a partir do século XIX, que vai influenciar profundamente a maneira como a igreja se relaciona com a própria Bíblia, a maneira como a igreja encara o seu papel na sociedade. O liberalismo teológico ele vai influenciar profundamente. E agora nós estamos vivendo no século XXI algo que está nos descaracterizando. Nós estamos perdendo a nossa identidade como igreja do Senhor. Estamos vivendo uma fase que poderíamos classificá-la como no limbo. Nós não temos bases sólidas onde podemos pisar. A igreja passa por uma crise de identidade, claro, provocado por tudo isso que eu acabei de dizer. O mundanismo, o materialismo, o liberalismo teológico e tantas outras coisas, outros ismos que assediaram e assediam a igreja, fez com que a igreja chegasse ao ponto que ela chegou. Amados, o meu objetivo essa noite é refletir sobre a caminhada da igreja, ou a caminhada que a igreja deve empreender para superar essas dificuldades. Claro que eu não vou conseguir apontar todos os caminhos dessa caminhada, dessa jornada, mas é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, te louvamos, te damos graças porque estamos aqui reunidos em teu nome, porque reconhecemos as nossas dificuldades como igreja do Senhor, porque sabemos, Senhor, ó Deus amado, aquilo que precisamos fazer, mas não temos forças para fazer. Por isso, em nome de Jesus, nós te suplicamos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos colocar em prática a tua palavra, para que possamos, ó Deus, atuar no mundo, no papel que o Senhor estabeleceu para que atuássemos. E seja, Senhor, glorificado, Senhor, em nossas vidas, usando-nos, ó Deus, para fazer isso agora. Pai Santo, a sociedade depende da atuação do teu povo. A igreja precisa assumir a sua responsabilidade. A igreja precisa ter uma identidade, Senhor amado,
que a caracterize nitidamente e a sociedade perceba isso. Por isso te suplicamos em nome de Jesus, atue no meio do teu povo. Amém. Para vencer esse pior desafio da igreja, eu gostaria de ter uma receita. Honestamente, eu gostaria. Eu gostaria de poder apresentar alguma coisa que ficasse muito claro para todo mundo, como uma receita de bolo, por exemplo. Infelizmente, eu não tenho essa receita. Eu tenho apenas algumas sugestões que eu gostaria de dar. Amados, e quando eu orava a Deus durante esse período que eu falei para os irmãos que eu estive tentando preparar aquilo que eu deveria falar hoje, eu senti nitidamente a necessidade de colocar aqui, ao invés de citar a membresia da igreja, citar as lideranças das igrejas. Não a liderança local, mas as lideranças da igreja. Mas quando eu fiz isso, o Senhor foi mais forte, falou mais forte comigo. E eu quero dizer para os irmãos que eu não sou muito emotivo com relação a essas coisas, dizer que o Senhor falou comigo, porque dificilmente isso ocorre. Mas quando eu coloquei isso, foi como que Deus falasse diretamente, falasse, não coloca isso. Ao invés de colocar a liderança, coloque os membros da igreja. Então isso que eu vou falar aqui hoje diz respeito à nossa atuação como membros da igreja. Diz respeito ao nosso papel como servos de Deus. Então é para isso que eu quero falar com os irmãos esta noite. Qual deve ser a nossa atuação, qual deve ser a nossa caminhada, se a gente quiser que a igreja retome o seu caminho e vença essa crise que é sem dúvida alguma muito grande. Amados, essa pandemia serviu para muita coisa, inclusive para desmascarar muita gente que estava na igreja apenas de fachada e que não queria nada com a igreja. A prova disso é que a maioria das pessoas que frequentavam as igrejas abandonou as igrejas. A maioria não está mais frequentando, não está mais vindo para os cultos. Então isso foi apenas um dos aspectos visíveis que essa pandemia causou, sem considerar os outros tantos, mas esse ficou muito evidente. Portanto, como eu gostaria de dar sugestões para os irmãos esta noite, a primeira delas, se nós queremos que a igreja retome a sua caminhada e seja uma igreja vitoriosa, nós precisamos ser mais espirituais e menos materialistas. O materialismo, irmãos, é algo que nos faz valorizar mais aquilo que é temporário, aquilo que é, por assim, secular, aquilo que é do momento, ao invés daquilo que é eterno. O materialismo impõe que nós nos preocupamos muito mais com qualquer coisa que não seja espiritual do que com aquilo que é espiritual. Nós estamos vivendo uma fase difícil. A economia não está bem. O mercado de trabalho não está bem. Nós temos milhões de pessoas desempregadas no Brasil. E entre esses milhões de pessoas existem milhões de crentes, de servos de Deus que também estão desempregados. Mas mesmo assim, irmãos, temos que valorizar mais aquilo que é espiritual do que aquilo que é material. A partir do momento em que o ter bens materiais passou a ser mais importante do que ser espiritual, nós começamos a perder. E isso é nítido, irmãos. É interessante você perceber o quanto nós valorizamos aquilo que é material e desvalorizamos o que é espiritual. Um detalhe somente, ninguém deixou de trabalhar, os home offices estão acontecendo, mas todos aqueles que são trabalhadores, que são convocados para o trabalho presencial, não tem dúvida nenhuma de ir para o trabalho, mas a igreja perdeu completamente o significado. E a igreja hoje só serve se for pela internet. Nunca nós tivemos tantos seguidores para os pregadores, para aqueles que são youtubers. Você olha alguns pregadores da internet, tem vídeos deles que têm acesso de 5 milhões, 6 milhões, 4 milhões. Mas você pergunta se essas pessoas que estão acessando essas mensagens pelo YouTube
se elas estão frequentando as igrejas. Não estão. Agora, os verdadeiros pastores não são aqueles do YouTube. Eu até concordo que muitas mensagens que você ouve pelo YouTube são muito melhores do que as que você ouve no púlpito da igreja. Eu até concordo que eles são muito mais sábios do que os pregadores que estão nos púlpitos, ou pelo menos na maioria deles. Mas quem é que ora por você quando você está passando por uma dificuldade? Quem é que te visita quando você está passando por uma dificuldade? Quem é que te oferece uma cesta básica quando você está passando necessidade? Não é o pastor que está sendo seguido por milhões. É o pastor da igreja que está sendo abandonado. Agora, isso tudo vai refletir na vida espiritual das pessoas. Se esses pregadores do YouTube tivessem conseguindo fazer com que as pessoas fossem tão espirituais quanto elas os seguem, nós teríamos um evangelho completamente diferente no Brasil. Mas não é isso que acontece. Nós ouvimos uma mensagem extraordinária no YouTube. Ficamos embevecidos com aquela mensagem, mas continuamos do mesmo jeito. Nós precisamos mudar. Nós precisamos valorizar mais o que é espiritual. Amados, a pandemia nos tirou o ânimo de orar. A pandemia nos tirou o ânimo de ler a Bíblia. A pandemia nos tirou o ânimo de consagrar. Em compensação, ela nos estimulou a ver séries lá no Netflix, por exemplo. Nos incentivou a fazer assinatura de canais de filmes e filmes e filmes na televisão. E hoje, nós gastamos o tempo de que dispomos por conta da pandemia em coisas que não nos edificam espiritualmente. Basta você fazer uma conta simples. Quanto tempo você passa diante da TV assistindo séries e filmes e outros programas durante o dia? E quanto tempo você gasta orando e lendo a Bíblia e procurando consagrar a sua vida a Deus? Basta essa comparação para você saber o quanto nós estamos desvalorizando aquilo que é espiritual. Nós precisamos imediatamente repensar a nossa vida e colocar em primeiro lugar aquilo que é espiritual, e não o que é material, e não aquilo que é do momento, não aquilo que não vai nos trazer nenhum benefício a médio e a longo prazo. Traz até um entretenimento, traz diversão, traz lazer, mas o que significa isso? Ou qual a importância disso em relação à sua vida espiritual? Adianta você estar tendo um bom lazer, mas a sua vida espiritual estar na ruína, na sarjeta? Adianta você estar vendo bons filmes, mas você não usa a sua Bíblia em casa durante a semana inteira para estudar? De que adianta isso, irmãos? Portanto, precisamos ser mais espirituais e menos materialistas. Nós não podemos ser comprometidos com o mundo, irmãos. Nós temos que observar claramente o que as Escrituras dizem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, é um dos textos mais citados nas igrejas. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu creio que é difícil um culto que nós não ouvimos alguém direto ou indiretamente citar esse texto. Mas nós não o colocamos em prática, infelizmente. Porque a atração que o mundo exerce, ela é mais forte do que a nossa vontade de colocar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Paulo disse aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma do mundo. Não se ajuste ao mundo. Não se enquadre naquilo que o mundo está impondo para você, mas transformai-vos. Na quinta-feira, quando o Brian estava falando aqui de um fato que ocorre, que é a transformação da nossa mente, da nossa maneira de pensar. É o que nós chamamos de metanoia. Nós precisamos enfrentar isso se nós queremos
nos livrar da influência e do assédio que o mundo impõe sobre nossas vidas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós queremos isso, nós queremos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas não queremos passar pelo processo de transformação, de mudança de mente, de mudança de cabeça, de mudança de ver as coisas. Amados, ser comprometido com o mundo significa aceitar tudo o que ele nos impõe como ideal de vida. Isso é muito fácil perceber, irmãos. O que é que dita o nosso comportamento? São as nossas leituras bíblicas? São os nossos devocionais? Ou é aquilo que a gente vê pelas redes sociais? Aquilo que a gente vê pela televisão? Aquilo que a gente ouve da boca das pessoas? Aquilo que a gente vê que está acontecendo à nossa volta? É bem fácil você perceber que o nosso comprometimento com o mundo é muito maior do que o nosso compromisso com a palavra de Deus. No mundanismo, a nossa mente e interesses estão presos àquilo que o mundo dita como ideal de vida. É termos poder, é sermos ricos, é ter liberdade total. Esses são alvos buscados com muito interesse. Essa ideia da liberdade total que nós queremos, irmãos, me faz lembrar um momento da história do povo de Deus, pouco depois da conquista, poucas décadas depois da conquista de Canaã pelos judeus, liderado por Josué. Após a morte de Josué, o Estado de Israel, a nação de Israel, ela fica desnorteada. Não tem um líder que consegue ajuntar toda a nação. Deus levanta naquele período, eventualmente, alguns líderes que foram chamados de juízes. Eles exerciam um papel religioso, político, social e etc. na nação. Mas se você ler o livro dos Juízes, que abrange um período de aproximadamente 200 anos, o último versículo daquele livro chama-nos a atenção. E ele diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel. Isso significa dizer que não havia liderança, que não havia quem conduzisse o povo, que não havia quem orientasse o povo, quem congregasse o povo em torno da sua capacidade de liderar. O versículo diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que achava que era certo. O mundo faz exatamente você pensar isso. Você fazer aquilo que você quer porque você acha que é certo. Ou então você apresenta outro tipo de desculpa dizendo: todo mundo faz isso. Qual o problema fazer isso? Eu não estou prejudicando ninguém. O mundo faz exatamente você sentir isso, irmãos. Se a igreja quiser readquirir a sua identidade, se a igreja quiser exercer o seu papel como agência proclamadora da palavra de Deus, precisa imediatamente cortar qualquer tipo de relação que ela tem com o mundo. Se o que você está fazendo nas redes sociais, com a sua televisão em casa, ou com qualquer outra forma de se divertir, de lazer que você tem, se você está percebendo que isso não está te edificando, que isso não está contribuindo para que você cresça espiritualmente e se afaste literalmente do mundo, então evite isso. Nós que somos torcedores de times de futebol, nós que gostamos de seguir séries de filmes na televisão, nós que gostamos de assistir noticiários que tem mais sangue, mortes, tragédias do que qualquer outra coisa, precisamos eliminar isso de nossas vidas.
Aí você pergunta, o que é que tem eu torcer para um time de futebol? Te compromete com o mundo. Te faz muito mais ligado ao mundo do que ligado a Deus. Hoje está tendo um jogo de futebol, acho que até aqui em Brasília, não é isso? Brasil e Argentina, é aqui em Brasília não, né? Não? Mas está tendo. E eu garanto que alguns membros da igreja não veio para a igreja hoje por conta do jogo. Embora parece que tenha havido lá um entrevero, e eu não sei se o jogo continuou ou não continuou, mas tem isso. Cancelou o jogo, pois é. Amados, nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos compromete com o mundo. Seja futebol, seja o Netflix, seja qualquer outro tipo de seriado na televisão, seja o telejornal, sejam as nossas conversas. Irmãos, nós chegamos a um ponto de que nada tem problema. Qual o problema disso? Por que eu não posso fazer isso? Porque nós somos mundanos. Exatamente por isso que a gente pode tudo. Exatamente por isso que a gente faz tudo. Amados, nós precisamos ter mais compromisso com o reino de Deus. Sabe o que significa isso? É observar aquilo que a palavra do Senhor diz. Jesus diz o seguinte, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é reino de Deus? Será que é aquele lugar onde a gente imagina que vai passar ou ficar na eternidade? Será que é um lugar onde a gente vai experimentar depois da morte? É isso que é reino de Deus? Não. O reino de Deus é aqui. É a minha conduta, é o meu modo de ser, é o meu modo de reagir diante de tudo que está acontecendo à minha volta. Eu posso me afastar ou me aproximar do reino de Deus exatamente nisso. Como partícipes do reino de Deus, nós temos uma tríplice tarefa. Primeiro, nós temos uma missão, que é a de reconciliar o homem com Deus por meio da proclamação da palavra. Quantos de nós está envolvido com isso? Com essa missão? De procurar reconciliar o homem com Deus por meio da proclamação da palavra. Eu não estou dizendo que você tem que ser pregador. Eu não estou dizendo que você tenha que vir para o púlpito da igreja. Eu não estou dizendo nada disso, mas estou dizendo que você precisa proclamar a palavra de Deus. Dizem que de cada 100 pessoas que existem lá fora, uma delas lê a Bíblia e 99 lê a vida dos cristãos. Que tipo de leitura as pessoas estão fazendo do cristianismo que você vive? Que tipo de vida cristã você está mostrando para o mundo lá fora? Para que o mundo perceba que quem serve a Deus é diferente. Essa é exatamente a nossa missão. Mostrar para o mundo, não com palavras, mas com o nosso caráter, com o nosso temperamento, com a nossa maneira de viver. É isso que vai realmente proclamar o Evangelho. Não é você se postar em qualquer lugar e começar a bradar, mas é você viver, silenciosamente às vezes, quieto ou quieta às vezes, mas quando alguém olha para você, sabe que você é diferente. E é isso que caracteriza aqueles que cumprem essa missão de proclamar a palavra de Deus. Que tipo de evangelho você está proclamando quando você está no seu trabalho, quando você está na sua família, quando você está na sua vizinhança, quando você está nos diversos ambientes, quaisquer que sejam que você frequenta? Que leitura as pessoas estão fazendo do evangelho que você vive? Isso faz uma grande diferença. Nós precisamos ter mais compromisso com o reino de Deus. Temos uma missão, temos um compromisso de viver
de acordo com os princípios bíblicos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: olha, irmãos, somente deveis portar-vos, ou somente deveis conduzirem-se de acordo com a palavra de Deus. Agora, para você viver de acordo com a palavra de Deus, a condição indispensável é que você a conheça, é que você a leia, mais do que ler, que você estude, porque senão como você vai viver de acordo com os princípios? A recomendação de Paulo é clara: vocês devem viver dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Mas como eu vou fazer isso se eu não conheço o Evangelho? Se eu passo uma semana, um mês, um semestre sem ler a Bíblia? A primeira coisa que você precisa fazer, se você quiser viver de acordo com a palavra de Deus, é estudá-la. E para isso você tem que investir tempo. Não dá para a gente ler Bíblia sem investir tempo. Você precisa investir. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: olha, portai-vos de modo que vocês não deem escândalo nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja. Como eu vou fazer isso se eu não conheço a palavra? Como eu fazer isso se eu não medito na palavra? Como eu fazer isso se eu nem ando mais com a Bíblia? Hoje, nós nos acostumamos a colocar a Bíblia nos nossos aplicativos, nos celulares, e nem mais andamos com a Bíblia. É difícil você ver um crente entrando na igreja com a Bíblia na mão hoje. E é difícil, mais ainda, você ver um crente que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia. Então nós temos uma missão, que é reconciliar o homem com Deus pela proclamação da palavra. Nós temos um compromisso que é viver de acordo com a palavra de Deus. E nós temos um dever, que é ser exemplo de vida cristã para aqueles com quem convivemos. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim: olha, em tudo te dá por exemplo de boas obras. É isso que nós temos como dever, dar exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Sabe o que a palavra doutrina aqui significa? Que às vezes a gente tem um entendimento errado, não é? A palavra doutrina aqui significa o conjunto dos ensinamentos da Bíblia. Que às vezes a gente confunde doutrina com qualquer outra coisa, mas não como princípios que são exarados da palavra de Deus. Então o que esse versículo quer dizer, na verdade? Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Nos ensinamentos da palavra de Deus, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Esse é o nosso dever. Amados, se queremos ver uma igreja vitoriosa, se queremos ver uma igreja que não se perde nesse emaranhado de coisa que o mundo hoje está usando para seduzir a igreja, inclusive política partidária, coisa inimaginável, por exemplo, pela maior parte da igreja durante esses 2 milênios que ela tem existido praticamente. Mas hoje nós gastamos mais tempo discutindo política partidária dentro da igreja, discutindo picuinhas dentro da igreja, do que em falar da palavra de Deus. É vexatória a nossa conduta. Os membros da igreja devem se livrar do liberalismo teológico e valorizar aquilo que contribui para o seu crescimento espiritual. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. E aí ele arremata dizendo: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Amados, o liberalismo teológico nos dá a impressão de que nós podemos fazer tudo sem o compromisso com a vida cristã. Para quem não sabe o que é liberalismo teológico, às vezes a gente usa essas expressões na igreja pensando que todo mundo sabe o que é. Eu vou, de forma muito rápida, dizer: o liberalismo teológico foi um tipo de, eu não vou dizer doutrina, eu não sei, foi uma coisa que surgiu a partir do iluminismo, em que ele impôs uma nova maneira de interpretar a Bíblia, em que ele pôs novas formas de você viver o que a Bíblia ensina. O liberalismo teológico, ele eliminou praticamente o pecado das nossas vidas, porque nós podemos fazer tudo praticamente. Isso é o liberalismo. Se você quiser, como vocês gostam de navegar, entra lá no Google e pergunta o que é liberalismo teológico. O que ele trouxe de prejuízo para a igreja? Vocês vão ficar admirados. Então veja que esse liberalismo, ele causa-nos essa impressão de que não tem problema nenhum. Nós podemos viver de qualquer jeito, nós podemos participar de tudo, nós podemos fazer de tudo, nós podemos viver como vive qualquer pessoa. Isso não terá nenhum problema espiritual, nenhuma consequência para nós. Isso o liberalismo teológico trouxe, sem considerar que eles descaracterizaram completamente a Bíblia. Para um liberal, para um teólogo liberal, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Os teólogos liberais, eles não creem, por exemplo, nos milagres, eles não creem em quase tudo que a Bíblia ensina como sendo algo que vem diretamente de Deus. Eles não acreditam nisso, eles relativizam completamente a palavra de Deus. Então é muito perigoso quando a igreja assenta-se sobre esse liberalismo teológico e ele às vezes entra sorrateiramente nas nossas vidas com ensinos que parecem certos, parecem corretos, parecem bons, mas são errados. E se você não tem nenhum conhecimento bíblico, aí você é arrastado por eles e começa a defender a bandeira do liberalismo teológico como se ela fosse a coisa mais certa, mais correta que existe para que a igreja pratique. Mas nós precisamos nos liberar disso. Os membros da igreja devem superar o esfriamento espiritual generalizado por conta do embaraço e do pecado que invadiu a igreja. Amados, a partir do momento em que a igreja ela foi, por assim dizer, proibida de corrigir, de disciplinar pessoas que pecam, ela se perdeu completamente. A igreja, desde os tempos primitivos, ela tratou com severidade aqueles que cometiam pecados. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer o seguinte: pega essa pessoa e entrega ela para Satanás. Para vocês terem uma ideia do quanto eles eram rigorosos com isso. Em outros lugares, Paulo fala assim: olha, quem não vive de acordo com o que a igreja ensina, nem cumprimente. Não receba em casa. Não faça nada com essa pessoa. Aí nós passamos a falar que a igreja era muito rigorosa, que a igreja cobrava demais, que a igreja fazia assim, fazia assado e não sei o que mais. E aí, o que é que acontece? Nós passamos a não mais corrigir ninguém que peca. Eu me lembro, só uma curiosidade para os irmãos. Eu era namorado de Reni, sou casado com ela há 40 anos, vai completar 41 anos agora, em dezembro. E eu era namorado dela, e quando terminava o culto na igreja, eu ia com ela na casa dela, mas a casa dela ficava mais ou menos daqui naquele segundo posto de gasolina que tem aqui na frente. Mais ou menos essa distância. Ia eu com ela, a mãe dela, sobrinhos dela e mais um monte de gente. E nós não íamos juntos.
Ela ia de um lado, eu ia de cá, ela ia na frente, eu ia atrás. O pastor da igreja chegou para mim um dia e disse assim: Jacildo, você vai perder o diaconato. Eu era o diácono da igreja. Eu perguntei: por que, pastor? Ele disse: porque você está levando a sua namorada em casa depois do culto. Eu ainda tentei argumentar: mas eu vou com ela, mas vai a minha sogra, vai a minha cunhada, vai os meus sobrinhos, nós não vamos sozinhos. Não pode. Tem um pouco de exagero? Provavelmente sim. Mas havia cuidado em que nós nos conduzíssemos com mais zelo espiritual. E hoje? Termina o culto. Namorados e namoradas saem de qualquer jeito. Vão, sabe Deus para onde? Chega em casa 1, 2 da manhã. E pronto, e está tudo normal. Não tem problema. Não tem nada demais nisso. Mas nós não estamos pecando, nós não estamos... As Escrituras dizem no texto que nós acabamos de dizer, livrando do embaraço e do pecado. Há coisas que nem sempre é pecado, mas embaraça a vida cristã. Há coisa que nem sempre nos tira da presença de Deus, mas nos prejudica na presença de Deus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amados, uma das armas mais eficientes que o inimigo ultimamente tem usado é fazer com que a gente pense que tudo está certo. Qual o problema disso acontecer? O que é que tem? O que é que tem eu colocar uma cerveja na mesa na hora do almoço, num sábado, num domingo? O que é que tem eu guardar uma garrafa de vinho na minha geladeira? O que é que tem eu beber socialmente? Eu não vou ficar embriagado. Aparentemente nada, meu irmão. No dia que a sua igreja te ensinar que você pode tomar cerveja na hora do almoço, que você pode manter uma garrafa de vinho ou de qualquer outra bebida guardada para você usar socialmente, aí você poderá fazer isso. Mas enquanto a igreja publicamente não disser isso para você, se você fizer, você está errado. Na melhor das hipóteses, isso vai caracterizar um embaraço terrível na sua vida. Tudo aquilo que você não tem coragem de fazer publicamente na presença do seu pastor, está errado se você fizer sozinho. Se os lugares que você frequenta, você não puder convidar o seu pastor e a esposa dele para ir com você, está errado o lugar que você está indo. É isso que nós precisamos. Por quê? Porque o inimigo ele faz com que a gente pense que está tudo normal, que não tem problema. Ele nos induz a pensar que nada do que fazemos é pecado, que tudo é normal, que tudo é permitido, que isso não vai ter problema nenhum. Nós precisamos de melhorar, irmãos, a qualidade dos nossos púlpitos. Estamos tratando os púlpitos como se fossem em qualquer lugar. Basta você acompanhar os cultos nas épocas de eleições. Quem frequenta os púlpitos, quem tem oportunidade de falar, quem é mais citado nos nossos púlpitos? Estou dando um exemplo, poderia dar 10. Estamos consagrando pessoas e colocando pessoas para fazer a obra de Deus, sem ter o cuidado de olhar o que essas pessoas fazem. Se é meu amigo, se é bonitinho, se é bonzinho, se eu gosto, pode. Malaquias, um dos livros mais trágicos do Velho Testamento. Eu já propus até para o pastor Rubem fazer aqui uma exposição do livro de Malaquias. São 3 capítulos. 3 ou 4 capítulos, se não me engano, agora eu me confundi. Mas é um dos livros mais tristes do Velho Testamento. Ele não é só o último livro do Velho Testamento, ele é um dos mais tristes. Porque ele apresenta um diálogo entre Deus e o povo. E nesses diálogos, que são, se não me engano, 7 ou 8 diálogos,
O povo sempre contra-argumenta aquilo que Deus diz para eles, que eles estão errados. O livro de Malaquias, se você estudá-lo com a profundidade que deve, você vai entender que ele é o livro que vai descrever o final do sacerdócio levítico entre o povo de Deus. E isso é tão verdade que pouco tempo depois o sacerdócio levítico acabou e ele não existe mais. Esse Malaquias, do qual estou falando, ele diz isso aqui, olha, porque os lábios do sacerdote, isso aqui é Deus falando ao povo, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Se você quiser entender o que eu estou dizendo, que nós pregadores precisamos de mais unção e mais graça de Deus, estude o livro de Malaquias. Mas não estude numa sentada, não. Estude numa semana. Procure descobrir quais são os diálogos que tem no livro entre Deus e o povo. Procure ver o descaramento do povo ao confrontar Deus. Porque a igreja acostumou a citar Malaquias, apenas Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que isso, para que aquilo, e fazei prova de mim. Na verdade, isso aqui não quer dizer nada do que a igreja hoje usa para falar. Isso aqui é uma tremenda de uma chibatada, daquelas bem dolorosas, que Deus está dando no povo. Mas nós usamos isso. Portanto, amados, nós precisamos de pregadores mais ungidos. Nós estamos mais interessados em reconhecimento e status do que falar a palavra de Deus sem omitir nada. Hoje, quando vamos pregar, temos que tomar cuidado para não falar nada que não seja politicamente correto. Afinal, essa mensagem está sendo transmitida para eu não sei quantos lugares do mundo. Nós não podemos proclamar a palavra de Deus, dizer verdades, dizer aquilo que precisa, porque é politicamente incorreto. Falar do pecado é absurdo, ofende as pessoas. Eu tenho que passar a mão, eu tenho que usar eufemismos, eu tenho que usar meias palavras. Se eu tiver que falar contra o pecado na igreja, eu não posso usar as palavras certas, eu tenho que usar, no máximo, palavras bem suaves. Porque senão eu vou ferir pessoas. Boa parte das nossas mensagens são mensagens que massageiam o ego dos pecadores, mas não os confrontam. Eles entram na igreja cheios de pecado e saem cheios de pecado. Eles entram desobedecendo a palavra de Deus e continuam desobedecendo a palavra de Deus. Eles não são confrontados para colocarem as suas vidas diante de Deus de verdade. A igreja precisa deixar o pragmatismo e valorizar o estudo das Escrituras. Eu vou morrer na igreja batendo nessa tecla, irmãos. A igreja precisa estudar a Bíblia. A igreja precisa ir além de uma leitura superficial das Escrituras. O profeta Oséias, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se você ler o livro de Oséias, você vai perceber o que foi essa falta de conhecimento aqui.
principalmente por conta dos sacerdotes que não conheciam. E ele diz assim: olha, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha onde vai desaguar a falta de cuidado com a palavra de Deus. Nós gastamos tempo com entretenimento para atrair as pessoas. Procuramos fazer de tudo para fazer aquilo que agrada as pessoas, para que elas venham para o culto, para que elas venham para a igreja. Ao passo que nós deveríamos atrair as pessoas, não para entretenimento, mas para que elas vivessem de fato a situação real que elas vivem. Desmascarasse completamente o pecado. Nos reunimos para brincar, para conversar, para comer, mas não estudamos a palavra. Se você chamar ao ponto, olha o ponto que chegamos. Se você convidar esta igreja, a Igreja Assembleia de Deus El Shaddai, aqui da QI 9 aqui, não é? Aqui da QI 9. Se você chamar a igreja para um banquete, ela se enche e precisa fazer reservas. Pode fazer qualquer dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Convida a igreja para vir para um banquete aqui. Diz que vai ter tudo de graça. A igreja contratou um buffet, o melhor buffet da cidade, vai fornecer comida, bebida para todo mundo de graça do tanto que quiser. Pode trazer inclusive convidados e parentes não crentes. Essa igreja vai se encher. Agora olha o contraste. Convida para estudar a Bíblia. Vocês sabem, culto de quinta-feira aqui nessa igreja, quantas pessoas têm vindo? Tem culto aqui que nós temos 10 pessoas na igreja. Que é em tese o culto para se estudar a palavra. Que é o culto de quinta-feira. Vem 10, vem 15 pessoas. Agora convida para vir tomar sorvete, para vir lanchar, para vir fazer qualquer coisa. Investimos tempo naquilo que não edifica e esquecemos que a palavra de Deus é o que nós precisamos hoje. Finalizando finalmente, né? A igreja, para vencer esses desafios, precisa retomar a jornada nos moldes que o Senhor ensinou na igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Eu quero fazer um apelo aqui agora. Ele é meio patético, mas eu vou fazer. Procura mudar de vida. Reflita no que você tem sido como cristão. Como membro dessa igreja aqui nas QI, aqui na El Shaddai. Reflita que tipo de testemunho você está dando. E eu quero estender esse apelo àqueles que nos acompanham pela internet. Que aliás não são tantos, são poucos. Mas que estão nos acompanhando. Que tipo de testemunho você está dando? Que tipo de comprometimento você tem? Amados, nós precisamos mais do que nunca fazer meia-culpa. E dizer, nós erramos. Ah, se nós tivéssemos 2 ou 3 Neemias aqui. Se nós tivéssemos 2 ou 3 Daniéis aqui. Para se levantarem aqui na frente. E orando como eles oraram. E disseram, Senhor, nós pecamos. Senhor, nós e nossos pais erramos. Senhor, nós transgredimos os seus mandamentos. Senhor, nós fizemos aquilo que não devíamos fazer. Porque hoje o que nós fazemos é apontar. Mas nós precisamos fazer meia-culpa. Temos que reconhecer que erramos. Temos que retomar o caminho de onde nos perdemos. O que é que eu quero deixar para você refletir depois dessa meditação? Primeiro, para vencer seu maior desafio, nós que somos membros da igreja, precisamos deixar o embaraço e o pecado. E você sabe muito bem o que é que está te embaraçando e o que é te fazendo pecar. Você sabe muito bem disso. Eu não preciso ficar
detalhando o que você tem que fazer, você sabe. Segundo, para vencer o maior desafio, a igreja deve olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Nós estamos olhando para homens, para pregadores, para cantores, para youtubers, mas nós não estamos olhando para Jesus. Estamos nos distanciando dele cada dia mais. Terceiro, para vencer seu maior desafio, a igreja precisa ser mais espiritual. Desligue-se das redes sociais. Desligue-se da televisão. Desligue-se das suas muitas diversões e lazer. Desligue um pouco disso e se ligue mais em Deus. Quarto, para vencer seu maior desafio, os membros da igreja não podem ser comprometidos com o mundo. O que é que tem te seduzido tanto no mundo que você não consegue nem ler a Bíblia, nem orar? Jejumar nem se fala. Consagrar sua vida, você já se esqueceu como era. Quantos que estão aqui que há meses não fazem um jejum? Que há meses não lêem um versículo da Bíblia? A não ser aqueles que estão aqui dentro. Quinto, para vencer seu maior desafio, seus membros devem ter mais compromisso com o reino de Deus. Sexto, para vencer seu maior desafio, os membros da igreja devem superar o esfriamento espiritual generalizado, causado pelo embaraço e pelo pecado. Eu sei que mensagens como essa não são agradáveis de ouvir. Cansativas, longas, chatas. Eu poderia ter preparado uma mensagem bem alegre. Tipo essas de autoajuda que tem por aí. Mas eu ia me sentir um fracasso diante de Deus.